A passagem de hoje é Gênesis 40, 1 a 11. Vamos ler juntos. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Amém. No texto de hoje, José está na prisão. Ele está lá por ter sido falsamente acusado de tentar violentar a esposa de seu senhor. No entanto, Deus estava com José, fez com que ele encontrasse graça aos olhos das pessoas e o fez prosperar em tudo o que fazia. Por essa graça de Deus, José encontrou favor aos olhos do carcereiro Mor, que lhe confiou a administração de todos os assuntos da prisão, e pela obra do Senhor, tudo prosperou. Como ouvimos na mensagem de domingo, embora José estivesse na prisão, ele vivia na liberdade que Deus lhe concedia. Em meio a esse processo, acontece um evento de grande importância. O copeiro Mor e o padeiro Mor do rei são lançados na mesma prisão onde José estava, a prisão que ficava na casa de Potifar, o capitão da guarda. Foi um acontecimento notável, porque esses 2 homens tinham uma enorme influência política. O copeiro Mor era responsável por supervisionar os produtores de vinho e servir o vinho ao rei, enquanto o padeiro Mor supervisionava todos os que preparavam as refeições e lhe-as servia. Naquela época, havia uma grande preocupação com o envenenamento, de modo que o vinho e a comida que o rei consumia estavam diretamente ligados à sua vida. Por isso, o copeiro Mor e o padeiro Mor eram pessoas em quem o rei confiava a ponto de lhes entregar a própria vida. Esse forte vínculo de intimidade, baseado numa confiança tão sólida, podia resultar numa poderosa influência política. E, de repente, não apenas mas 2 oficiais com tanto poder foram lançados na prisão ao mesmo tempo. Como eram prisioneiros aguardando julgamento, cuja culpa ainda não havia sido confirmada, havia a possibilidade de serem reintegrados aos seus cargos, dependendo da situação. Por isso, Potifar não podia tratá-los de qualquer maneira. Considerando a possibilidade de sua futura reintegração, ele precisava servi-los bem, para que não guardassem ressentimento e para evitar problemas futuros. Portanto, Potifar teve que confiar essa tarefa a alguém competente e confiável o suficiente para o trabalho. Vejamos então como Potifar agiu nessa situação, e como José, que estava diretamente envolvido, se comportou. Para servir a pessoas tão importantes, a pessoa escolhida por Potifar foi José. Logicamente, seria natural confiar uma tarefa tão importante ao carcereiro Mor, que era egípcio e oficial. No entanto, Potifar confiou essa tarefa a José, o prisioneiro que ele mesmo acusara de tentar violentar sua esposa, que não passava de um hebreu e cujo status era o de um escravo. Apesar de tudo isso,
A razão pela qual Potifar não agiu de outra forma foi a evidente confiança que depositava em José. Agora, gostaria que víssemos como José agiu e pensou em meio a essa situação. Para isso, falarei sobre a condição de José antes e depois de ser encarregado dos 2 oficiais. Primeiro, antes de servir os 2 oficiais, José encontrava-se num estado de superação das adversidades de sua vida. Ele havia sido injustamente acusado e lançado na prisão. Poderia ter se enchido de raiva, desistido de tudo, se desesperado e perdido toda a esperança. Mas José superou bem cada um daqueles dias dolorosos. Nessa situação difícil, ele confiou em Deus e, através da plena graça que o Senhor lhe concedeu, pôde vencer dia após dia. Por crer em Deus e superar essa dificuldade pela sua graça, realizando com fidelidade cada tarefa que lhe era confiada, José pôde desfrutar do favor e da prosperidade que Deus lhe concedia. Assim, como José não ficou preso ao passado, mergulhado na dor e no desespero, mas confiou em Deus e venceu em sua vida pela graça divina, Potifar pôde lhe confiar essa tarefa. E mesmo depois de ser encarregado de servir os 2 oficiais, José permaneceu fielmente diligente. Lerei o versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Amém. No versículo 4, temos a palavra servisse. Esta palavra significa literalmente servir, prestar serviço. E é a mesma usada em Gênesis 39, versículo 4, quando José, como mordomo na casa de Potifar, servia a seu senhor. No hebraico original, é a palavra usada no Antigo Testamento quando os sacerdotes e levitas se aproximavam de Deus para oferecer sacrifícios. Isso significa que José serviu os 2 oficiais com a mesma dedicação com que servira a Potifar e com a mesma reverência com que os sacerdotes do Antigo Testamento serviam a Deus. A atitude de José está bem registrada nos versículos 6 e 7 do texto de hoje. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Amém. José observou a situação deles, e notou que seus rostos mostravam preocupação. Na verdade, como o papel de José era apenas servi-los, seria mais natural simplesmente ignorar o fato de estarem preocupados. Se perguntasse o motivo da preocupação deles, poderia arranjar mais trabalho para si. No entanto, José perguntou qual era o motivo da preocupação, e quando eles falaram sobre seus sonhos, abriu-se a oportunidade para que ele os interpretasse. Assim, José fez o seu melhor para servi-los. Ao preparar o sermão de hoje, outro ponto me chamou a atenção, revelando o quão notável José era. A pessoa que lhe confiou essa tarefa foi o próprio Potifar. José cumpriu a ordem que Potifar lhe deu de forma voluntária, positiva e com o máximo de seu esforço. Quando uma pessoa de quem gostamos e com quem temos um bom relacionamento nos pede algo, fazemos com entusiasmo. Mas Potifar era o homem que o havia acusado injustamente. Se fosse uma tarefa dada por alguém de quem não gostamos, alguém que é como um inimigo, talvez ele não tivesse se esforçado ao máximo. Mas José não foi assim. Ele deu o seu melhor até mesmo na ordem dada por Potifar. Isso me fez lembrar do nome do primeiro filho de José, Manassés. O significado é fazer esquecer. Ao dar o nome de Manassés a seu filho, José fez uma confissão de fé, declarando que, embora tenha passado por um tempo extremamente difícil e doloroso, pela graça de Deus, ele esqueceu toda aquela provação e as emoções que a acompanhavam. Deus o fez esquecer. Ao preparar esta mensagem, percebi que não devemos ficar presos a eventos do passado. Uma pessoa como José, que superou as situações e dores do passado, e que realiza as tarefas que lhe são confiadas de forma positiva, com fé, esperança e voluntariamente,
é quem finalmente pode realizar a obra de Deus. Assim, José vive sua vida de forma positiva, fiel e constante, mesmo na prisão. E através dessa atitude de José, Deus inicia uma nova obra em sua vida. Isso acontece quando o copeiro Mor é reintegrado, e 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Faraó teve um sonho e procurou alguém que pudesse interpretá-lo, mas não encontrou. Naquele momento, o copeiro Mor recomendou José a Faraó. A razão direta pela qual José se tornou o primeiro-ministro do Egito foi ter interpretado o sonho de Faraó. No entanto, a razão pela qual o copeiro Mor pôde recomendar José foi o que aconteceu no texto de hoje. Quando José viu que eles estavam preocupados, não os ignorou, mas deu o seu melhor em seu trabalho, perguntou sobre a preocupação em seus rostos, descobriu o motivo e interpretou seus sonhos. José foi constante, fiel e agiu de forma voluntária, dando o seu melhor na tarefa que lhe foi confiada. E por isso, teve a oportunidade de interpretar os sonhos deles. É através de um homem como José que Deus inicia uma nova obra. O mesmo acontece em nossas vidas. Embora possa haver diferenças de grau, todos nós passamos por tempos como os de José. Há momentos em que nos sentimos injustiçados, ressentidos, magoados e com vontade de desistir de tudo, a ponto de não conseguirmos fazer nada. Pode haver momentos em que não temos um bom relacionamento com alguém ou não estamos numa situação propícia para realizar bem uma tarefa. E há também tarefas que parecem não ter nada a ver conosco, que não se relacionam com nossos planos e que parecem não nos trazer nenhum benefício. Por isso podemos pensar: não posso fazer isso, ou não quero fazer isso. Mas hoje, desejo sinceramente que possamos nos lembrar da vida de José. Primeiro, ele esqueceu todas as dores do passado. Com nossas próprias forças, as situações presentes ou os eventos passados podem parecer pesados e difíceis demais. Mas, ao buscarmos a graça de Deus, que possamos, somente por sua graça, esquecer as dores e as situações difíceis e sermos livres do sofrimento. E em segundo lugar, desejo sinceramente que, como José, possamos ser fiéis, constantes, voluntários e dar o nosso melhor. José superou sua condição social e deu o melhor de si no que podia fazer. Mesmo que fosse uma tarefa dada por alguém de quem não gostava, com quem não tinha um bom relacionamento, mesmo que não parecesse importante para si, ou que fosse algo que não precisasse fazer, ele a cumpriu de forma voluntária e fiel. Então, Deus realizou uma obra nova e tremenda através de um homem assim. Deus está observando a vida que vivemos hoje. E se vivermos o nosso dia de maneira digna de servir a Deus, como José, Ele nos confiará uma nova obra. E através dessas obras, Ele começará a realizar, por nosso intermédio, seus propósitos e os planos que tem para esta terra. Portanto, a vida que nos é dada hoje não é de forma alguma sem sentido. Não são apenas eventos passageiros. Deus fará com que a maneira como agimos em nosso dia a dia se torne o trampolim para suas obras maravilhosas e grandiosas. Ao começarmos este dia e as tarefas desta semana, quero que nos lembremos de José, que como ele possamos vencer todos os nossos problemas pessoais pela graça de Deus e com o poder da prosperidade que vem do seu acompanhamento, possamos ser fiéis e dar o nosso melhor. Deus certamente operará hoje e, através da vida de hoje, Ele iniciará obras verdadeiramente preciosas e belas que se realizarão no futuro. Desejo sinceramente que este seja um dia precioso em que as belas obras que Deus deseja realizar nesta terra através de todos os nossos irmãos comecem.